Fala pessoal, devido a uns problemas técnicos, então a gente vai dividir essa análise em duas partes. Então, continuando a segunda parte da análise do San Antonio Spurs, que o Vitor falou um pouco do time. Sua vez, então, Ícaro, o que você acha aqui do time do Danilo? Então, cara, as coisas que eu reparei no time dele aqui é que ele tem uma minutagem dos jogadores interessantes, assim. Só que tem uns caras que não correspondem o tanto de minutos que joga, né? Por exemplo, o Derrick Jones é um deles. Você tem esse Nas Reed, que tem jogado, né, bons minutos aí, tá com a média de 187, pode melhorar. O próprio Will Barton, que eu acho que na temporada passada ele foi bem, né? Não sei se média de 300, por aí, né? 400, quase 400. Sim, aí tem, pô, tem o Ish Smith aí também, o Rodney Hood também é um cara que, pô, tá com a média de 72, ele vai melhorar com certeza. Então é um time que pode melhorar, ganhar alguns jogos, até pela volta do Porzingis. Eu vi aqui que o Cole Zeller, ele tá machucado tipo umas 4 a 6 semanas, não sei se volta para essa temporada, essa primeira do manager. Então, assim, apesar de gostar do time dele, e não gosto tanto dos contratos, assim, não é uma base que me agrada para ser um time duradouro e tal. Mas, no geral, eu acho que o time dele é competitivo, só que nessa temporada o Oeste está difícil de ir para os playoffs também, né? E ele já começou mal, e tem o Zeller fora. Então, assim, eu acho que ele pode ser que não vá para os playoffs também, né? Acho que no mais é isso. Cara, eu acho que desses times que a gente analisou, ele tá um time bem assim abaixo, cara, por exemplo, o Will Barton, ele vai cair um pouquinho por conta que o Porter Júnior ele virou titular e ele vai ganhar mais minutos, provavelmente. É um jogador que o pessoal acredita mais nele, então ele deve ficar por aí, uns 250, ele deve cair um pouco da temporada passada. O Nas Reed, que ele tá tendo uma minutagem boa, mas ele tá por conta do Karl Anthony Towns, que tá machucado. Então ele Verdade. aumentou um pouco os minutos dele, Tem mas isso. ele também não deve fazer mais que isso, talvez faça menos, inclusive, não sei. De surpresa, como o Vitor falou, o Kyle Anderson, ele tá indo muito bem lá no Memphis e parece que conseguiu marcar a posição dele lá e provavelmente ninguém vai tirar dele lá, então vai continuar contribuindo. E mesma coisa do Harrison Barnes também, que tá fazendo uma boa temporada, começou bem, e o King também começou bem, né, surpreendendo, ganhou 2 jogos do Denver, inclusive. Então, é um jogador que está indo melhor do que acho que nas temporadas anteriores, inclusive. E ele tem 2 jogadores muito interessantes, que é o DeRozan, que vai continuar fazendo esse arroz com feijão dele de 400, aí como sempre. E o Porzingis, quando joga, ele costuma ir bem, né? Eu tive ele na temporada passada, eram uns números absurdos, assim. Principalmente quando lá com o Doncic lá, se o Doncic não joga, ele joga e ele destrói, então é uma coisa muito absurda. Mas o resto do time dele é, é um pouco abaixo, né, cara? É o que a gente tava conversando aqui. É um time que não tá rendendo muito. Vários jogadores aqui abaixo de 200, né? O Smith, Dwight Howard, Cole Zeller tá jogando pouco, tudo bem, ele machucou, então não é tão parâmetro, mas o Rudy, o Carter, o Campazzo tá melhorando um pouco, ele tá se adaptando melhor ao jogo da NBA, ele fez uma última partida muito boa, mas ele é muito baixo, então a defesa fica. Por mais que ele seja um bom defensor, assim, ele é baixo, então a defesa vai nele, ele ainda não tá tão habituado, então cai, o time caiu, ele não conseguiu ter uns minutos mais, ser parte mesmo da rotação, coisa que eu achava que ia acontecer. Eu achava que ele ia ter uma minutagem maior, uns 15 minutos por jogo, por exemplo. E comparando os outros times, é um time que eu não vejo tanto futuro, da mesma forma que o Ícaro falou, não vejo um time meio mal montado, assim, que ele vai ter que anistiar um jogador aqui, provavelmente, um contrato alto. E eu nem sei se ele tem jogador aqui para anistiar, talvez o Will Barton, mas é um time que não deve brigar por essa temporada. Eu acho que não chega nem aos playoffs.
porque a gente não sabe muito bem como que o Porzingis vai jogar. Então eu apostaria ele fora dos playoffs, e se pegar os playoffs vai sair rápido, e falta um jogador a mais, né? Falta um jogador melhor para esse time, um time que o DeRozan é o melhor do time, ou o Porzingis, ou o DeRozan, um desses dois ser o melhor do time, para mim é um time fraco, mostra que é um time que é mais fraco. Então, eu acho que o Danilo tá bem ativo, assim, tentou várias trocas, e acho que ele precisa continuar trocando para ver se ele consegue um caminho assim melhor para o futuro. Eu acho, só uma observação, eu não acho um time tão mal montado, o time do Danilo aí, né? Só alguns contratos que ferraram, e assim, apostar em alguns jogadores que são claramente medianos para fracos, que por mais que produziram no passado, tinha grande chance de não produzir no futuro, né? Que é o Reece Smith, por exemplo, com o Zeller. Apesar de que eu achar que, por exemplo, Rodney Hood tá mal, mas eu não esperava isso. E nem o Will Barton, cara. Você conhece mais o Denver aí, ô Simon? Você pode dizer melhor. Só que eu vejo o Will Barton como um bom jogador, assim. Tanto para NBA quanto no manager. E no mais não tem contratos tão absurdos assim, não. Mas é isso, assim. Não acho tão ruim nem tão bom, né? Tipo isso. O Barton tem um papel no Denver mais ou menos do que o Lou Williams tem lá no Clippers, sabe? De six man, assim, e quando tá jogando, ele vai ser meio que arma ofensiva. O problema é que tem muitos jogadores agora, sabe? A forma como o time tá jogando, o Will Barton não tá tendo tanto espaço, assim. Eles preteriram ele pelo Michael Porter Jr., como eu te falei. Então, eu vejo ele é bom jogador, eu vejo ele fazendo uns 250 por jogo, assim, mas ele perdeu a posição de titular que ele estava na temporada passada e perdeu a bola na mão, sabe? Quando tem outros jogadores na quadra. Então, eu não vejo ele tão fazendo 300, por exemplo. E isso acaba influenciando bastante, né, no manager. O jogador que não tem mais a bola na mão, normalmente cai bruscamente a média dele. É só fazendo uma pequena mudança que parei, né, para analisar mais aqui os times aqui do Oeste. Eu acho que, bem como vocês dois mencionaram, eu acho que não o time por esse início ruim e por essa lesão aí do Porzingis, não sei quando é que ele vai voltar, eu acho que vai acabar também não pegando off, só corrigindo o que eu tinha dito na primeira fase. Eu acho que vão acabar caindo mesmo na regular. Uhum. Ele tá para voltar meio que a qualquer momento, assim. Ele tava para voltar em janeiro, já o Danilo pegou ele sabendo disso já. Então, é de se observar, né? Vamos ver. Ele tem 14 jogadores, ele conseguiu até montar um elenco quase completo, assim, sabe? Não é um elenco ruim. Isso. Só que eu não vejo um time forte. Se a gente for ver jogador por jogador, não monta um time forte. Enfim. Falta ainda não só uma peça de nome, mas tipo, mais uns 2 ou 3 jogadores aí que não precisam ser estrelas. Mas pelo jogador de 270, 280, eu acho que faz muita diferença na espécie que é jogado o manager aqui. E são vários jogadores abaixo de 150 aqui que não estão rendendo. Isso. Aí complica. E vamos lá. Seguindo, então, para o nosso líder do Power Ranking, né, ô Vitor? Você ficou na primeira colocação, praticamente empatado com o time do Rodolfo, na primeira colocação, mas está um pouco acima. O Houston Rockets, que vem com Lonzo Ball, MVP dos playoffs, né? Eu nem lembro se foi MVP, mas a minha desgraça esse jogador. Fred Wanamaker, Miles Bridges, Zion Williamson, Josh Jackson, Nerlens Noel, Danilo Gallinari, Kevin Porter Jr., Donovan Mitchell, Landry Shamet, aliás, Rudy Gay, Thaddeus Young, Montrezl Harrell e Jonas Valanciunas. O time está fazendo 8-5 por enquanto. Fala então aqui um pouquinho do nosso time, ô Vitor. Do nosso time não, do seu time, aliás. Então, cara, logo no início, né, quando o Betuca divulgou o Power Rank, eu já esperava que ia ficar entre o top 3, o top 5 ou o top 3, por causa das médias dos meus jogadores, assim como aquele que vocês fizeram o ano passado. Entendo, né, que nesse manager as médias dos jogadores, no geral, contam bastante, né?
Então, antes de começar a temporada, eu fazendo uma pré-análise assim das peças que meu time tinha, eu esperava mesmo já essa posição assim. Mas o que acontece hoje com o time do Houston é que boa parte desses jogadores não estão correspondendo. Por exemplo, você vai pegar aqui o Donovan Mitchell, 15, um salário assim extremamente salgado que meio que engessou qualquer outro jogador de nome para não poder trazer para o elenco. Você está vendo aqui a média dele é de 300, eu acho que não vai ser isso. Eu até, pelas circunstâncias atuais da competição, até torceria que ele ficasse abaixo de 350, que seria um jogador que eu poderia anistiar na próxima temporada, visto que ele vai ganhar quase 20, vai dizer quase 17, né? Tem outros jogadores aqui, o Shamet, o Landry Shamet, que eu peguei numa troca aqui, salário horrível pelo que está rendendo. Em contrapartida, tem outros nomes bacanas. Tem um Zion Williamson ali que eu acredito que ele vai manter a média acima de 350, mas nada além disso, 350, 400. É claro, vai ter um jogo de 600, mas o jogo dele é esse, né? Não adianta pensar algo mais assim dele nesse início. Tem o Jonas Valanciunas ali, que com a lesão do Jaren Jackson Jr., ele está liderando, né, o garrafão lá do Memphis. Então, é um cara que vai ter uma minutagem, acho que é jogador vai ser dessa média aqui, 3,86 para cima, sem sombra, a não ser que se lesione, mas ele tem uma minutagem boa. Eu acho que dos 6 jogos do Memphis, eu acho que em 5 ou foi dos 6 ele fez um duplo-duplo, então vai ter sempre essa pontuação alta. Tem o Harrell, né, ali, que é reserva no Lakers, mas é um reserva mentiroso, que vai sempre estar jogando mais do que o próprio Marc Gasol, que é quem começa como starter, mas tem um salário já de quase 9, apesar de ser expirante, já virou um contrato salgado ali, mas apesar de ser para uma última temporada, né? Então, esse time aqui, eu pensava com trazer um cara de nome na FA. Meu foco era o Jaylen Brown, tanto que eu investi nele, fiz 7,5, fui até 9,5. Só que aí ofertaram mais, acabei desistindo e fui no Gallinari, que eu acho que foi uma burrada danada ali, um contrato de quase 7, o cara... Eu já sabia do histórico dele, ainda assim apostei no cara. Assim, não adianta também só citar o lado negativo. Eu acho que esse time aqui deve pegar uma semifinal, se não tiver mais lesões aqui, porque se for buscar aqui, está parecendo uma enfermaria, os 4 jogadores ali machucados. Mas eu acho que se mantivessem as médias de início, que eu pensava, poderia até pensar em título, mas para ser sincero com vocês aqui, se eu não fizer trocas aqui, eu acho que é um time para chegar na semifinal. Eu penso que o Dallas vence esse time, o Denver vence, o time do Betuca vence, o time do Clippers também vence, então eu acho que no início eu pensava que seria um contender, mas hoje, analisando meu time friamente aqui, eu acho que é um time para, com o que está acontecendo hoje, para no máximo semifinal de conferência, no máximo. Eu gosto muito do seu time na questão do elenco, que são vários jogadores aqui com uma média acima de 200. Isso faz toda a diferença para você ganhar jogos aqui. Em jogos diários, você tem um elenco completo, se eu não me engano, né? Completo isso. Então, Isso, tem uns 15. Então você tem vários jogadores aqui que compondo o elenco assim, eles vão muito bem. Que, por exemplo, o Lonzo Ball, ele fazendo perto de 300. Miles Bridges fazendo 250, Zion Williamson. O Gallinari foi meio burrada, né? Eu concordo com você, eu acho que tinha jogadores melhores para você investir. Ele tá meio já um pouco em decadência na carreira, é de vidro por esse valor, eu não. Ele seria um jogador para 300. Acho que ele tinha uma média parecida com 300, né, na temporada passada. É o que eu esperava. Quase 350. Mas claramente lá na Atlanta, com um time de vários jovens, assim, eu duvido que ele chegaria como um cara, como pode dizer, para ser titular, por exemplo. Eu não vejo ele titular lá no Atlanta com outros jogadores lá. Então, por esse valor aqui, eu acho bastante salgado. O Kevin Porter é um jogador que eu acho que voltando ele pode ter um espaço legal lá no Cleveland, assim como o Josh Jackson, que eu acho que é uma história meio estranha desse jogador, né? Que é um jogador que foi escolhido em primeira rodada lá no Suns, aí acho não sei o que aconteceu, que ele foi quarta escolha. Ele foi mandado para D-League lá, teve problema, não jogou. Aí o técnico falou assim: não vou mais querer, não conto com esse jogador, sabe? E ele ficou completamente fora e rescindiram o contrato e ele foi lá pro Detroit. Então, tá fazendo seu nome lá, tá jogando muito bem, os destaques naquela bagunça lá do Detroit.
E, e é o que você falou, cara, um time que não tem estrela, né? Eu veria Isso. eu veria como estrela nesse time o Zion ou o Valanciunas. Só que eu acho que o Valanciunas não tá tão bem quanto estava na temporada passada ainda, né? Pode ser que fique um pouco melhor. E o Zion é para jogar mais minutos, né? Porque ele jogando ele rende. Então, ele jogando mais minutos, ele faria Isso. mais de 400 fácil aqui. E e o Harrell também não foi uma boa escolha ele ter ido lá para ser reserva do Davis, né? Então, mesmo ele indo muito bem, ele faria muito mais lá no Clippers, da forma que ele estava. Então, é uma coisa também Isso. que foi meio ruim. Na sua FA você também foi no Noel, né? Que eu achei que teria um espaço um pouco maior lá no Knicks, não tá rendendo tanto, fazendo poucos minutos, né? Ele nunca foi um jogador que rendeu tanto de stats, e com menos minutos é menos Isso. ainda. Então é uma coisa baixa também. Mas eu vejo seu time indo para playoffs tranquilamente com esse elenco cheio de jogadores que contribuem. E você tá, acho que eu diria algumas trocas, cara. Esse contrato do Mitchell é o que te pega aqui, né, cara? Então eu vejo você algumas trocas para. Ingessa o time por completo. Você tem algum jogador. Eu trocaria algum desses jogadores que pontuam bem por um jogador top, sabe? Tem muitos GMs aí querendo trocar, então eu olharia com mais. Se eu fosse você, eu olharia com mais carinho para essa parte, para montar um time mais competitivo. Mais competitivo, eu digo para disputar o título, né? Porque já é um time bem Tô competitivo. entendendo. E você, Ícaro, o que você acha aqui do time do Vitor? Pô, eu tenho uma análise um pouco diferente das suas, porque eu acho que esse time tem um potencial enorme, por causa das crescidas do Zion, que para mim ele não vai manter uma média tão baixa assim. Esse cara é um monstro. O contrato de 5,8 num cara desse, que, porra, All-Star, ele destrói, cara. Eu achei até estranho esses stats dele aí. Eu gosto muito do Zion. E por você ter ele tão barato, você pode distribuir melhor seu time, né? E aí você tem um Lonzo Ball que também tem stats interessantes, né? Eu não lembro da temporada passada, mas do que eu lembro era muito melhor do que isso aí. 450. Foi 450 na última. Tanto é que ele agora virou. Perdeu, né, a posição Achei, secundária. achei ele bem regular, né, Vitor? Um cara bem Não, regular. ele é bem regular, assim. Só que ele é um cara para fantasy ótimo, assim, eu acho. E tanto que, por exemplo, o Jonas Valanciunas, eu não gosto desse jogador, só que ele é muito bom para fantasy. Eu não gosto muito dele, cara. Não, sei lá, eu acho ele meia boca, mas ele faz 386 aqui por enquanto. Ele faz E, sempre duplo-duplo, né? O cara que sempre pega rebote faz seus pontinhos ali. Essa é a certeza pois é, dele. o Miles Bridges é um contrato que eu gosto também. O cara é titular e, e pode evoluir aí nas stats também, apesar de ter uma concorrência com o P.J. Washington lá, que é ingrata. E da parte ruim do time, outra coisa também da parte boa é o fato do time quase não ter jogador que não produz, né, cara? Fala Você aí. vê que a maioria dos times tem, e ele tem ali o Brad Wanamaker só, e eu não sei se o Kevin Porter que vai arrumar. Landry Shamet também tem um contrato meio ruimzinho que pelo está produzindo, mas também são caras que podem melhorar. Agora, da parte ruim, eu destaco aí esse contrato do Nerlens Noel, que eu não gostei. Ele é fraco ofensivamente, né? Então, isso compromete muito. Eu achei 3,5 um pouco salgado. E o problema de você ter o Donovan Mitchell com 15 milhões, porque você espera que o cara com 15 milhões ele não seja irregular. O Donovan Mitchell é um cara parecido com o Jamal Murray nessa questão, né? Assim, um cara muito bom no NBA, pode ganhar o jogo sozinho e tal, só que para stats não muito Não bem. é confiável. Eu acho que ele Sim. não é confiável. Ele pode chegar um dia e fazer 700, 800. Mas o outro que você precisar, ele pode fazer 150, 180. Acaba não compensando para um jogador com esse salário. Sim. O Gallinari eu não achei tão ruim assim, porque no OKC ele fazia umas stats muito interessantes, apesar de. Acho que você já sabia que ele foi trocado por Hawks. Lá no Hawks tem mais Isso, opções. já sabia. Tem mais opções do que o OKC para a posição dele, então ele poderia diminuir os minutos mesmo
os minutos não, as pontuações. Só que, tipo, ele vai melhorar isso aí, essa média, com certeza. E eu acho que é isso. Os três destaques negativos do seu time são esses, né? A questão do Donovan, o Gallinari e o Noel. Só que, tipo, a parte negativa do seu time são jogadores que produzem, né, cara? Então, assim, no geral, eu gosto muito do time. Eu acho que chega forte, assim. Tipo, como vários times vão chegar forte, né? Então, lá, nunca se sabe o que vai acontecer nos playoffs. Inclusive, eu acho que esse time aqui me impressiona mais do que o time seu que foi campeão. Eu lembro que eu olhei seu Pois, time assim, campeão e eu, caralho, esse time é, foi campeão, eu não consegui ver muita coisa. eu E acho que aqui me foi, impressiona mais. aquele time acho que foi o primeiro na história É porque eu não acompanhei também as primeiras temporadas, mas até o Betuca disse, né, que tinha sido acho que um dos primeiros que tinham ganhado o manager sem estrela. Porque era um time que não tinha nenhum jogador que podia dizer é um All-Star. Meu time, literalmente, não tinha nenhum jogador que era All-Star. Né, e acabou conseguindo vencer. Ah, nem se o Zion. Mas esse aqui. Oi? O Zion jogou? Ou não jogou? Como? O Zion Williams. Não, o Zion não jogou. O Zion ainda era um contrato de 4,8 na primeira temporada que ele estava engessado lá. É. Né? Então, acabei vencendo ali sem aquela grande estrela. Mas se você pegar agora, antes de começar a temporada, eu imaginava que o Gallinari ia manter 300 mais, né? Então, tentei investir nele, já que eu não ia conseguir o Jaylen Brown, porque ia ficar muito curto para me conseguir outros contratos, porque ele ficou muito caro. E eu tentei a todo custo trocar o Donovan Mitchell, mas é um cara que até alguns GMs se interessaram, mas o contrato dele é muito difícil de você arrumar uma troca. Eu quase fechava 2 trocas para me livrar dele, mas esse contrato dele aí é horrível, porque você tem que fazer um circo para poder chegar a um coeficiente que bata a questão do salário e da média. Então, eu acho que isso aí acabou literalmente lascando meu time. Até no início eu pensei, não, se o Mitchell começar bombando, eu não vou trocar ele, eu vou manter o cara, mas esse início dele aí, achei terrível, até já no início estava bem animado com o time, mas agora eu já meio que perdi as esperanças assim de brigar pelo lá na frente, porque tem muitas outras equipes competitivas que a gente vai analisar no decorrer desse podcast. Cara, mas eu vejo, até olhando um pouco como tá, tipo, os times que a gente falou a gente analisou na divisão, na Conferência Leste, os que a gente falou que eram os melhores, né, eles estão indo meio mal, então você vê que é uma coisa bem mutável, assim, sabe? Então, eu acho que eu acho que o seu time mesmo assim compete, sim, ele tá bem competitivo e você tem um elenco bem completo, assim, com vários jogadores rendendo, é uma boa estratégia, assim, para você chegar longe. Mas então, mais querem Tô completar entendendo. coisa? Não, só destacar mais uma coisa aqui, que agora a gente tem muito mais informações para poder analisar os times que a gente tinha no primeiro podcast, né? E assim, se a gente fosse analisar o time dele no primeiro podcast, a gente colocaria, obviamente, ele num patamar melhor. Mas eu acho que é um pouco imediatismo pelos jogadores que eu falei que podem melhorar aí. E também os lesionados, né? Uhum. Isso. Mas é um time também que, se tiver muitas lesões, não é um time que deve cair tanto, por conta de toda a redundância que tem dos jogadores tops, assim, jogadores que rendem. Então, com uma lesão ou outra, você não vai acabar caindo tanto de... Até porque não tem aquela grande estrela, né? É. Por exemplo, vamos supor, você tem um Duran, às vezes o caso do Austin, o cara que recebe 14, se o cara lesiona ali, já lasca totalmente seu time, né? Eu acho que talvez isso é um dos adendos positivos em você não ter uma grande estrela, mas isso talvez nos playoffs possa fazer total diferença. Você tem um cara ali que faz 700, 800, isso pode derrubar um time que terminou nas primeiras colocações no regular. Uhum. Bom, é isso. Então, pessoal, valeu pela análise aqui. A gente terminou a análise da divisão Sudoeste. Vamos seguindo, então, daqui a pouco com as próximas análises do resto da divisão Oeste, da Conferência Oeste, perdão. Valeu, então. Valeu, Vitor. Valeu, Ícaro. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Um abraço.